Amigos do Instituto Espírita de Educação de São Paulo. O tema que foi sugerido para a nossa abordagem no dia de hoje é o universo e as muitas moradas na casa de meu pai. É interessante nós lembrarmos que esse assunto ele é tratado por Allan Kardec, o codificador, desde a obra básica, O Livro dos Espíritos, quando fala sobre a existência de formas de vida, em vários orbes. E Allan Kardec prossegue em O Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos inclusive um capítulo, capítulo 3, O Meu Reino não é deste mundo. E é interessante que nós vamos encontrar depois no livro último de Allan Kardec, a Gênese, onde ele comenta inclusive mais em detalhes a pluralidade dos mundos habitados, incluindo inclusive mensagens que foram assinadas pelo espírito de Galileu Galilei. Então é interessante que nós vamos encontrando na codificação espírita as bases que nos chamam a atenção, que nós não somos a única exceção no universo. Porém, em todas as obras de Allan Kardec, fica claro que há formas de vida. Não quer dizer que sejam exatamente com as configurações, com as características que nós temos como seres corpóreos. Então, há diferenças, inclusive, nós espíritas sabemos disso, até de ser mais ou menos etéreo esse corpo, e de ter características de acordo com as condições físico-químicas de cada orbe. Então, não quer dizer que os seres, eventualmente, que possam existir em outros orbes, tenho, por exemplo, a base do ciclo do carbono, como nós temos aqui no nosso sistema. Então é importante a gente lembrar sobre a possibilidade da diversidade e que os outros seres não são feitos, entre aspas, à imagem e semelhança dos seres humanos aqui da Terra. Então nós encontramos todas essas ideias básicas, desde a obra de Allan Kardec. E é interessante que Allan Kardec ele foi contemporâneo de um jovem chamado Camille Flammarion, que aos 25 anos de idade já era espírita, já era astrônomo destacado, responsável pelo Observatório de Givenchy na França, que proferiu até discursos de despedida nos momentos de sepultamento de Allan Kardec, mas Camille Flammarion, ele escreveu um livro sobre a pluralidade dos mundos, e inclusive ele de certa forma foi até muito questionado no meio científico da astronomia da época, porque ele era um nome marcante, mas ele marcou a sua posição defendendo a possibilidade de vidas, formas de vida em outros planetas. Então vejam, isso nós estamos falando lá da época de Allan Kardec. De repente nós temos um dos primeiros livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, ainda na década de 1930, de Maria João de Deus, a mãe dele, que escreve cenas ou características do planeta Marte. Chega a falar inclusive de fortes ventos, de aparências desérticas, etc., mas fala também na possibilidade de ter ali alguma forma de ser vivo. E nós vamos ver que pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, em 1940 veio a lume o livro O Consolador. Nesse livro, Emmanuel, respondendo a inúmeras perguntas sobre áreas da ciência, desde as ciências biológicas, físicas, até as ciências sociais,
mas ele responde também à questão da pluralidade dos mundos habitados, mas faz até uma advertência, né, que o homem não teria facilidade, ou num prazo curto de tempo, de fazer viagens interplanetárias e não teria facilidade também de ter contato com outros seres num período curto de tempo. Vejam, esse livro foi escrito, foi publicado, aliás, em 1940. O desenvolvimento da astronáutica, né, em nosso mundo, ela aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos no final dos anos 1950 e ao longo da década de 1960, todas aquelas viagens orbitais, depois em direção à Lua, culminando no mês de julho do ano de 1969, quando os astronautas americanos pisaram no solo lunar. Né? E aí seguiram-se outras viagens. Né? Então, vejam, um período de, nós diríamos, 30 anos após a publicação do livro O Consolador. E o que aconteceu é que, em seguida, no ano de 1971, aconteceram os famosos programas chamados de Pinga-Fogos, né, com Francisco Cândido Xavier, na antiga TV Tupi de São Paulo. E ali o Chico, no mês de julho do ano de 1971 e no mês de dezembro do ano de 1971, respondeu a pergunta de jornalistas, de literatos, de homens vinculados à ciência, então atendendo a diversas questões, né, que geravam polêmicas ou dúvidas no contexto da sociedade. Aliás, vamos marcar, nós estamos no mês de julho agora, completando 50 anos, né, do primeiro Pinga Fogo. Então o cinquentenário desses programas que foram um marco, né, no espiritismo brasileiro, pelo número de audiência que teve, pela repercussão que teve, projetando a mensagem espírita através da simplicidade, da espontaneidade e da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E naqueles dias fizeram exatamente essas perguntas, né, a Francisco Cândido Xavier. Então vejam, nós vamos encontrar no Pinga Fogo, de 50 anos atrás, perguntas relacionadas com a possibilidade de contatos com as civilizações extraterrestres. Então nós temos a pergunta, por exemplo, do jornalista Almir Guimarães, não é? A pergunta de Saulo Gomes, também jornalista, e que foi o grande responsável pelos Pinga-Fogos. Então ambos fazendo referência a essas dúvidas que vinham do telespectador, né? Que o homem estava naquela oportunidade fazendo os voos e as aterrissagens na Lua, né? Alunizagens, aliás, né? Para ficar mais claro. E o que Chico Xavier respondeu? Vejam bem a resposta de Chico Xavier. Estamos subordinando a resposta no mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora Ellie, que também falou sobre essa nova era. Ellie também foi uma entrevistadora, uma jornalista que participou do Pinga Fogo. Então, prossegue Chico Xavier. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Diz o nosso Emmanuel, que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho, né, mais prático, um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo seria uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo. Até que ele conseguisse
o apoio de Fernando e Isabel, os então soberanos de Castela. Mas hoje nós sabemos que mais de 4 séculos passados, a importância daquele feito. Então, disse Chico Xavier, nós não podemos acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas, que devem ser consideradas de máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas, talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra. Porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa cidades de vidro, as cidades estufas, onde os cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Veja que interessante, né, essa afirmação de Chico, de 50 anos atrás. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas. E provavelmente vai se obter azoto, oxigênio e usinas de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua, para a construção desses redutos da ciência terrestre, e provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Veja essa observação de 50 anos atrás. A água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então, continuou Chico, teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades de nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal e que não somos no mundo únicos, num mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. E concluindo, disse Chico no Pinga Fogo de 1971. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios num futuro talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Então o Chico deu claramente os indícios, né, das pesquisas lunares, e que agora nós notamos que várias nações já têm sondas na Lua. Várias nações estão retornando aquele programa de levar homens à Lua, e inclusive construindo, né, projetos, né, que têm a ver com essas cidades de vidro, né, que Chico Xavier fez alusão há 50 anos atrás. E quando ele fala que a água poderia ser obtida do próprio solo lunar, o que está acontecendo hoje? Já se descobriu que há água realmente na Lua, mas ela não está na superfície. Ela aparece em algumas crateras em forma de gelo, mas ela está realmente encravada no solo lunar. Então é uma questão de obtenção dessa água retirada do solo lunar. Isso hoje já é um fato conhecido no meio da ciência que trabalha, né, de vários países com as pesquisas relacionadas com a Lua. Mas vejam bem, o que nós estamos assistindo agora, nesses tempos, nos últimos anos? A busca por Marte. E nós temos hoje no planeta Marte alguns robôs, não apenas satélites, né, que vão, voltam, mas nós temos também robôs ali transitando pelo solo lunar, marciano, aliás, fazendo pesquisas e comprovando fortes ventos, tempestades, né, semelhante àquelas tempestades de areia, de desertos aqui do Brasil,
Agora vem uma novidade deste ano, né, de 2021, que estão descobrindo em Marte metano. O metano é, na verdade, algo que está presente ligada à vida de micróbios. Então, uma vida microbiana. Ou seja, o micróbio é ligado a uma vida, uma forma de vida. Então, mas não se sabe ainda maiores detalhes. O metano aparece em quantidades pequenas, até então é o que se sabe, né? Com muitas oscilações, e hoje vários pesquisadores dos Estados Unidos estão definindo, né, projetos de pesquisa sobre a origem, a razão de ter metano na Lua, aliás, em Marte. Então nós vemos que hoje essas pesquisas com Marte e essas viagens que estão sendo feitas, projetando, né, sem dúvida nenhuma, uma viagem de ser humano a Marte, mostra que há interesses, né? Então é o início daquelas viagens interplanetárias a que aludiu Chico Xavier no programa Pinga Fogo há 50 anos atrás, e é um longo espaço de tempo ainda que nós temos para conhecermos melhor as condições da própria Lua e do planeta Marte. Agora, não há dúvida nenhuma que pode existir sim alguma forma de vida até mais etérea, ou até uma presença meramente assim quase que espiritual, mas é algo que o tempo vai trazer respostas. A grande verdade é que nesse bailado belíssimo, né, e tão diverso de astros celestiais, não é nem o acaso e nem apenas para embelezar as nossas noites, mas tem uma razão de ser, e nós não somos a única exceção. Então o Espiritismo proclama, né, desde a obra básica de Allan Kardec, que há formas de vida diferenciadas, né, em diferentes orbes, e que por isso é que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo essa explicação de que há muitas moradas na casa de meu Pai. Aqui, inclusive, Francisco Cândido Xavier fez referência, né, nesse Pinga Fogo. Então, esse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai, deve merecer o nosso estudo com bastante sensatez, com bastante cuidado, né, sem nenhum rompante de exageros, porque lá Allan Kardec já escrevia isso nesse livro que foi publicado em 1864, sobre diferentes estados de alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados. Então nós temos uma variedade imensa de características geológicas, físicas de cada planeta. E lógico que as formas de vida seriam adequadas a essas condições de cada planeta também. E Allan Kardec chega nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai, até a falar da escala ou graus, né, de adiantamento espiritual que existe entre diferentes mundos. O nosso mundo, por exemplo, ele é classificado pela espiritualidade como um mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo que nós temos ainda muitos embates, muitos contrastes entre o chamado bem e o mal, né? E que o passo seguinte seria um predomínio do bem, e que é chamado pelas obras de Allan Kardec de mundo de regeneração. Então esse é o futuro, essa é a meta, né, a ser alcançada pela civilização terrestre. Então vejam, essas questões que são tratadas com bastante descortínio por Allan Kardec, né, desde o início da segunda metade do século XIX, hoje nós estamos vendo essas viagens, né, espaciais, e cada vez aprimorando, né, e aumentando o número de países que têm acesso, né,
esse tipo de investigação da Lua, de Marte e de outros orbes aqui do Sistema Solar, nós estamos vendo ao mesmo tempo uma proliferação de redes, né, de radares especiais, telescópios especiais, tentando detectar sinais, né, sinais de rádio vindos de outros orbes. Isso nós temos em vários países, principalmente disseminados, né, pelos pesquisadores norte-americanos. Agora, tem um fato que chamou a atenção do mundo, agora recente, entre o mês de maio, junho do ano de 2021, que é um famoso relatório do governo americano, que foi pela primeira vez elaborado oficialmente, né? Sabia-se, falava-se da existência de estudos, pesquisas e de relatório, mas agora ele é oficial. E ele foi entregue ao Congresso americano. E aí eles descrevem dezenas e dezenas, mais de centenas de avistamentos de objetos voadores não identificados. Não se tem maiores informações ainda do conteúdo desse relatório oficial, mas parece, pelas informações que circulam pela mídia, de que eles não estão definindo ou fechando questão do que seria, mas apenas estão registrando que são objetos que fogem ao padrão que nós conhecemos aqui na Terra, de velocidade, de movimentação, de deslocamentos absurdamente rápidos, né? E com situações que não são comuns dentro do conhecimento da aeronáutica e da astronáutica aqui do nosso mundo. Então isso mostra que prosseguem, né, várias observações, vários estudos e várias pesquisas que estão em andamento, né, e que procuram, no fundo, sempre detectar formas de vida em outros orbes. Então é essa questão que muitas vezes ela é muito deturpada, exagerada, às vezes frutos de imaginações muito criativas, né? Mas há, sem dúvida nenhuma, algo a ser pesquisado, algo a ser analisado, e a ciência está fazendo isso em nosso planeta, em nossos dias. E não há dúvida nenhuma que, graças a todos esses esforços que estão acontecendo, e que Chico Xavier já falava isso no Pinga Fogo de 1971, há 50 anos atrás, na antiga TV de Tupi de São Paulo, que já havia escrito sobre isso também no livro Consolador, de Emmanuel, em 1940, que já havia escrito isso também no livro Cartas de uma Morta, né, da mãe dele, Maria João de Deus, nos anos 1930, e nós vamos juntando tudo isso para chegarmos realmente à conclusão de que há sim, né, vários indícios já, tanto de informações espirituais, como de informações que brotam de algumas pesquisas, de alguns relatos, né, que emanam dessas viagens à Lua, a Marte, né, e que outros radiotelescópios registrando também informações, a aeronáutica dos Estados Unidos, principalmente, fazendo registros, né, de objetos, em princípio, considerados não identificados. Se nós juntamos tudo isso, nós estamos, sem dúvida nenhuma, chegando num momento em que esse conjunto de informações e de pesquisas, somando-se àquilo que nós já dispomos de conhecimento espiritual nas obras espíritas, mais sérias e mais fundamentais, nós temos condições de fortalecermos, né, esse princípio, vamos assim dizer, da doutrina espírita, de que há vida em várias partes, a pluralidade dos mundos habitados.
Então esse tema que foi proposto hoje, o universo e as muitas moradas na casa de meu pai, é um tema realmente bastante oportuno e que deve merecer a nossa reflexão, mas acima de tudo o nosso estudo criterioso. Sugerimos, pois, que leiam e releiam esses assuntos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, em A Gênese e nessas obras que nós citamos de Francisco Cândido Xavier, como o livro O Consolador de Emmanuel, e as perguntas e respostas disponíveis nessas transcrições do cinquentenário Pinga Fogo com Chico Xavier. Muito obrigado.